Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Olá, turma, prazer em revê-los. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós vamos conversar sobre literatura. Isso mesmo, sobre literatura. E o mais interessante desse assunto é que nós vamos dar continuidade aos assuntos que nós estávamos estudando. Na verdade, quando nós falamos em literatura, é preciso considerar todo o assunto abordado até então. Para que você tenha ideia, como eu sei que você é uma pessoa extremamente organizada, então eu quero que você pense o seguinte: nós já trabalhamos o aspecto conceitual do movimento que nós estamos vendo neste momento, que é o barroco. Inclusive, nós trabalhamos o conceito ali por volta do nome barroco, que tem origem, inclusive, em uma pérola chamada pérola irregular. O mais interessante, para que você tenha a noção desse conteúdo, é que quando nós falamos em barroco, você precisa considerar que é um movimento literário que tem como característica a religiosidade, mas não apenas a religiosidade. Nós temos também como característica principal a questão voltada à perfeição, o exagero das nossas características, o exagero dos detalhes e assim por diante. Então, toda vez que você ouvir falar em barroco, você precisa lembrar em questão de exagero, de dramaticidade, de religiosidade e por aí por diante. Bem, nós já trabalhamos então todo esse aspecto, vamos colocar assim, todo este aspecto conceitual do que vem a ser barroco. Eu estou com o livro projetado aqui na tela de vocês, que é o livro que com o qual nós estamos trabalhando. Para que você tenha noção mais ou menos do que eu estou dizendo, nós temos aqui a parte inicial que é chamada de prólogo. Este prólogo ele já foi trabalhado nas nossas primeiras aulas de literatura. Inclusive, aqui no prólogo nós temos um breve comentário sobre o que se pode ter de conteúdo gramatical, tá? E aqui, então, nesse aspecto, nós vamos ter justamente essa parte aqui voltada ao conceito, tá bom? Do que nós estamos trabalhando. Dê uma olhada bem aqui, onde nós temos das etimologias prováveis para a palavra barroco, uma das é a pérola irregular. Tá? Eu trabalhei este conceito nas nossas primeiras aulas, ok? Só para que você esteja a par do que eu quero que você relembre. Nós vamos, então, lembrar que eu trabalhei com vocês exatamente algumas características iniciais de um período em que nós não temos a imprensa, ou melhor, a imprensa era proibida, nós não tínhamos universidades e detalhe, nós não tínhamos leitores ativos e frequentes, mais frequentes do que ativos neste período. Em uma das nossas aulas, eu comentei sobre a obra O Sepultamento de Cristo e eu evidenciei detalhe por detalhe desta obra. Hoje você vai precisar, então, fazer uma retomada desta obra a respeito das perguntas que serão trabalhadas e o material que é o poema que nós vamos trabalhar. Aqui na página de número 9, nós temos o que é barroco e as características do barroco. Para que você esteja um pouco mais a par do que eu quero trabalhar, nós temos neste parágrafo sobre o barroco que diz o seguinte: o barroco surgiu nesse contexto, difundindo-se amplamente na Europa durante o século XVII até meados do século XVIII. E aqui nós temos de cara as características primordiais deste período. Caracterizadas pela opulência formal, as obras barrocas elas trabalham com força em contraste, como luz e sombras, alto e baixo, fogo e água.
entre tantas outras. E o ser humano, ele é frequentemente representado como um ser dividido entre a graça divina e os desejos terrenos. E o mais interessante é que isso se destaca também na produção literária. Uma pergunta interessante, que inclusive constará na avaliação de vocês, é a seguinte: qual foi a obra que deu origem, ou melhor, que deu início ao movimento do Barroco brasileiro? E aqui nós temos essa resposta. Nós temos a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, que é o primeiro poema barroco do Brasil. Por isso, eu peço que você destaque. Aqui nós temos, o épico Prosopopeia de Bento Teixeira. É o primeiro poema barroco do país, tá? Então, observe que nós já trabalhamos essas características iniciais e hoje nós vamos dar uma continuidade. Na página de número 10, nós temos também uma continuidade do nosso conteúdo e o mais interessante é que nós temos aqui um estudo sobre métrica, tá? Antes disso, na parte aqui de cima, nós temos Gregório de Matos e, é claro, nós temos então a primeira menção de fato das nossas aulas de que Gregório de Matos ele vai ser um poeta que vai cair com muita intensidade neste período durante os nossos estudos. Então, aqui nessa parte de cima, nós temos o comentário sobre Gregório de Matos. Aqui, então, você vai, com muita sabedoria, marcar onde nós temos. Sua poesia divide-se entre lírica, amorosa, religiosa e satírica, que são as temáticas, então, trabalhadas por Gregório. Você vai precisar lembrar que no início da nossa aula de hoje, eu falei exatamente o quê? Que a parte da religião, ela está fortemente presente em toda a produção literária que corresponde ao barroco brasileiro, tá? Nós temos, então, este comentário, um comentário que já comentei, literalmente comentei com vocês, trabalhei com vocês, e aqui nós temos, então, uma parte que diz respeito à métrica. Aliás, não exatamente a métrica, né? Mas há uma característica de um soneto. Nós vamos, então, trabalhar este soneto nesta aula e eu vou dar continuidade ao que está sendo proposto. Vamos observar, lendo a literatura. Vamos ver, então, que este poema é um poema do Gregório de Matos. Ele é intitulado Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo, tá? Vamos ver, então, fazendo uma leitura rápida, mas é claro que eu vou detalhar todo este poema. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, porque nascia? Se formosa a luz é, porque não dura? Como a beleza se transfigura, como o gosto da pena se enfia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Talvez nessa primeira leitura você não tenha entendido que é perfeitamente natural qual o tema sendo levantado pelo eu lírico, tá? Mas você vai observar o quê? Que nós temos um jogo, vamos colocar como um jogo de ideias. Vamos observar o seguinte, e eu quero que realmente você se atente a isto. Vamos observar que nós temos aqui 1, 2, 3, 4 versos. Aqui nós temos uma estrofe, mas nós temos 4 versos. Aqui na segunda estrofe, vejamos o seguinte, nós temos 1, 2, 3, 4 versos também, tá? Porque quando nós falamos em poema, nós estamos falando em verso. Ok? Então perceba, 1, 2, 3, 4 versos. Vamos olhar bem aqui, ó.
nós temos uma outra estrofe, mas nós temos 1, 2, 3 versos. Nós já não temos mais 4 versos, ok? E aqui nós temos 1, 2, 3 versos também na última estrofe. Observem uma situação. 4 versos em 2 estrofes. Então, aqui nós temos exatamente 2 quartetos, porque nós temos 4 versos. 2 quartetos. E aqui embaixo nós temos 2 tercetos, justamente porque nós temos estrofes compostos por 3 versos, ok? Essa estrutura, inclusive aqui, se você for somar, ó, 4 mais 4, 8, 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8, 3 mais 3, 6. 8 mais 6, nós temos 14. 14 versos, então. É uma estrutura de um soneto. Você vai lembrar, inclusive, das aulas do primeiro bimestre com o professor Paulo, quando ele, então, levantava toda o estudo sobre a métrica, o tipo de soneto trabalhado numa obra chamada Os Lusíadas de Camões, ok? Então, eu espero que você tenha, na verdade, anotado tudo isso, porque se você anota, você vai enriquecer o seu conteúdo literário. Lembrando que este material, esta explicação, ela vai ser cobrada outrora, tá? E para isso você precisa, então, fazer a sua parte. Vamos, então, olhar agora isso aqui que nós fizemos. Tudo isso aqui corresponde à estrutura do material. E se nós estamos falando em estrutura, nós estamos falando, então, de poema. Porque poema é diferente de poesia, ok? O poema tem a ver com a estrutura e a poesia tem a ver com o conteúdo, ok? Tranquilo, simples assim. Vamos dar continuidade então, tá? Não terminamos. Vamos olhar aqui novamente para o primeiro verso. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Olha aqui, ó. Dia. Depois da luz se segue a noite escura. Noite. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Em tristes sombras morre a formosura. Vamos olhar aqui que nós temos tristes. E aqui no quarto verso nós temos em contínuas tristezas a alegria. A alegria nós temos tristezas de novo, né? Tristeza e formosura. Ok? Vamos ver. Aqui nós temos um jogo de oposição. Nós temos, então, dia versus noite, tristes versus alegria, formosura versus tristeza, tá bom? O nome, então, deste processo, na verdade, é uma figura de linguagem chamada antítese, tá? A antítese significa ideias contrárias, ok? E é uma figura de linguagem presente em quase todo, se não todo, o material do Barroco. Rapidamente, olhem aqui para a segunda questão. O poema é construído pela aproximação de opostos. Que opostos são esses? Aí você vai colocar. Os opostos são dia e noite. Nós temos também um outro oposto aqui. Tristes e alegria. Tá? E você vai completando. Tristes, alegria. E por aí vai, ok? Depois nós temos, porém, se acaba o sol porque nascia, se formosa luz é porque não dura, como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Olha aqui de novo, alegria, tristeza, tá? Formosura. Olha aqui nós temos ignorância, tá? Inconstância, tá bom?
Isso aí você precisa perceber que nós temos várias antíteses aí no nosso material, ok? Em seguida, nós vamos observar o seguinte: nasce o sol e não dura um dia. Preste atenção que aqui nós temos um sentido, e este sentido é explicitado bem aqui, ó. Quando o nosso material diz: vamos refletir sobre a construção desse poema? No primeiro quarteto, os versos descrevem como o sol e a luz surgem sem durar um dia sequer. Tanto o sol quanto a luz, elas terminam na noite, assim como a formosura acaba em sombras e a alegria termina em tristeza. Tudo passa, não há o que ser feito. O poema produz essa mensagem valendo-se do uso constante de uma figura de linguagem chamada antítese, tá? Que é justamente o que nós estávamos comentando. Nosso material diz que antítese é a aproximação de palavras ou ideias opostas, exatamente como nós estamos trabalhando. Bem, aqui nós temos a pergunta de número 3, tá? A pergunta de número 3, ela vai enfatizar uma outra situação. Ela vai enfatizar a estrutura realmente do material que nós estamos trabalhando. E observe o seguinte: quando nós falamos em estrutura, você precisa prestar atenção na questão da estrofe, não é isso? Estrofe, quantidade de versos e a quantidade de sílabas, que eu vou mostrar logo, logo. Para este momento, vamos focar nesses detalhes, tá bom? Por enquanto. Observe aqui na próxima pergunta, que é justamente a pergunta de número 3, o que diz assim: como classificamos esse tipo de poema que contém 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos? Nós temos o quê? O soneto. E qual é a métrica utilizada? E aí eu quero que vocês prestem bem atenção mesmo, tá? Nós temos aqui, nasce o sol, 2 sílabas. Nasce é uma palavra que termina com uma vogal, e a outra palavra também é uma vogal. Então, nós vamos contar como se fosse uma sílaba só, tá? O que eu estou fazendo aqui é métrica. Essa métrica ela já foi trabalhada em outro momento. Estou apenas fazendo um resgate de conteúdo. Sol não se separa. E também não se separa. Não se separa. Dura se separa. 2 sílabas. Então, observem. Estou fazendo uma contagem de sílaba. Ra é uma sílaba. Mais é uma sílaba. Olha, que é uma palavra que termina com uma vogal. E é uma palavra que começa com uma vogal. Outra sílaba. A palavra dia tem 2 sílabas. Mas a sílaba mais forte é o di. Então, nós vamos cortar aqui. Di. E o a nós cortamos porque ela não é oxítona, não conta como uma sílaba dentro da contagem da métrica de versos, tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas. Então, a métrica utilizada é soneto, é o poema, né? E a métrica é soneto em... Você pode colocar em versos decassílabos ou simplesmente em decassílabos. O que significa decassílabos? 10 sílabas dentro de um soneto. Todas as sílabas, melhor, todos os versos vão ter 10 sílabas, ok? Veja, esse material, então, se você constrói um material como esse, é um material um pouco difícil de ser trabalhado. É complicado, não é tão fácil criar um soneto. 4. Resuma o tema do poema em uma frase, com certeza. Olha só, nós temos aqui a firmeza... Não vamos ver aqui. Vamos ver. Em uma frase, a constância termina na inconstância. A inconstância, inclusive, ela pode ter o significado de falta, de esperança, enfim. Há vários significados, mas aqui entra bem a falta de esperança, tá? E 5ª, reflita sobre as obras que estudamos até agora. No que se refere à forma e à temática? A que outro poema já lido esse texto de Gregório de Matos se assemelha? Os Lusíadas de Camões.
Vamos continuar, que nós temos ainda muito a ser feito. Na próxima página, na página de número 11, nós temos o seguinte, vamos observar. Nós temos agora o texto que diz respeito ao soneto que acabamos de ler. O segundo quarteto, formado por frases interrogativas, dramativa a instabilidade apontada na primeira estrofe. O eu lírico se pergunta por que as coisas existem se não duram e como elas podem se transformar tão drasticamente no oposto. Mostra, assim, seu desejo de encontrar solidez em um mundo em constante transformação. No primeiro terceto, entretanto, chega-se a uma conclusão lógica para o raciocínio desenvolvido anteriormente. O eu lírico percebe que a falta de firmeza é uma característica da natureza da luz, assim como a inconstância inerente à formosura e a tristeza faz parte da alegria. Nesse sentido, para conhecermos ou experimentarmos algo, precisamos também entender ou sentir seu oposto. Não há dia sem noite. Dessa maneira, os extremos da existência são duas faces da mesma moeda. Tá? E aqui nós temos um comentário sobre tudo. O que eu quero que vocês entendam é esta parte aqui, ó. Vamos entender melhor como isso acontece. Desta vez, fazendo a separação entre forma e conteúdo, ou entre expressão e sentido. No que se refere à forma, o barroco usa do cultismo. No âmbito do conteúdo, trabalhará com o conceptismo. Tá? E aí você vai evidenciar, marque e destaque, porque é importante você ter este conhecimento. Ok? A página de número 12, eu gostaria muito que você tentasse responder. É uma página que, na verdade, nós já trabalhamos. Hoje, o foco da nossa aula é justamente outra página, tá? Eu estou fazendo apenas um resgate para que você esteja a par de tudo que nós já trabalhamos, tá? Então, esta página eu vou deixar que você leia, faça a interpretação necessária e assim nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Em seguida, nós temos a figura do Antônio Vieira, que é o segundo nome que nós vamos estudar dentro do barroco brasileiro. O Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa em 1608, veio ainda criança para o Brasil e ingressou na Companhia de Jesus. Após a restauração da monarquia portuguesa, em 1640, ele retornou a Portugal. Voltou ao Brasil em 1681 e morreu em 1697 em Salvador. Vieira, além de ser um dos mais destacados autores do barroco em língua portuguesa, é também um personagem importante na vida colonial brasileira. Seu temperamento combativo o levou a enfrentar problemas tanto com os colonos, por ter sido contrário à escravidão de indígenas, quanto com a Inquisição. Em 1665, foi condenado à reclusão e ao silêncio, com acusações de divulgar proposições fora dos dogmas da igreja, mas recebeu um perdão um ano depois. Tá? Então, nós vamos entender o seguinte, o nosso material ele enfatiza, as letras barrocas não se limitaram à poesia. No caso da formação de uma tradição brasileira, outro ator é fundamental, o jesuíta português Antônio Vieira. Ok? Prestem atenção numa situação. A obra de Vieira é composta de sermões, cartas e profecias. Os sermões são particularmente interessantes por diversos motivos. Entre eles, temos aí a dimensão histórica e a dimensão estilística. Destaquem tudo isto. Se você tiver marcador, você vai destacar exatamente tudo isto aqui. Tá? É importantíssimo. A dimensão histórica, que é que é uma característica inerente aos sermões, revela ideologia dominante na época e revela também os conflitos presentes na colônia. Tá? Já a dimensão estilística, nós vamos observar o quê? Que a linguagem é engenhosa, tá? A argumentação é lógica. Nós vamos observar que ele tem um alto teor de conhecimento teológico e tem uma agudeza no que se diz respeito à retórica, tá bom? Vamos observar aqui o que diz, então, o nosso material. Vejam. Hoje, nossas opiniões sobre a vida,
e o mundo. Na verdade, aqui não é material do Antônio Vieira, né? Na verdade, é de um professor, que é o Luiz Roncari, tá? E ele vai fazer uma reflexão dos sermões do Vieira. Vamos ver o que ele diz. Hoje, nossas reuniões sobre a vida e o mundo são formadas a partir de relações com uma série de instituições e meios de comunicação. Escolas, igrejas, clubes, teatros, cinemas, livros, revistas, jornais, rádio, televisão, etc. Mas para o homem da acanhada sociedade brasileira do século XVII, não existia outro espaço onde se informar e refletir sobre os fatos da vida e do mundo a não ser da igreja. Como a maioria da população não frequentava os seminários e as escolas, nem tinha acesso aos livros, sobravam apenas as igrejas, como espaços de formação e informação. Na hora dos sermões, os padres, nos púlpitos, tratavam de todos os assuntos que envolviam e preocupavam o seu auditório, dependendo da sensibilidade que tivessem para os detectar. Desse modo, não discorriam apenas sobre temas religiosos. Podiam falar sobre qualquer aspecto da vida humana, dos menores aos maiores, dos mais concretos aos mais abstratos, procurando, na maior parte das vezes, aproximá-los de um ponto de vista religioso e doutrinário. Tá? Para quem não sabe, o púlpito é o local em que o pregador ele vai expressar algo ao seu público, tá? Aqui, vamos ver o que diz aqui no nosso material na próxima página. Nós temos o seguinte, prestem bem atenção, tá? Olha só. Nós temos aqui um trecho de um sermão que o padre Antônio Vieira proferiu na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, lá na Bahia, no ano de 1640, tá? O clima era de tensão, com ameaças à soberania ibérica na América Portuguesa, os holandeses conquistavam territórios no Brasil. Então, o sermão do Vieira, ele vai ter a finalidade de conclamar a resistência contra os inimigos do Império Romano, do Império Português. Estou com o Império Romano na cabeça, tá? Não vai dar tempo de lermos o sermão. Então, eu vou deixar que você leia, eu vou te dar um voto de confiança para que eu comente as próximas questões, tá? Nós vamos, então, destacar que o sermão dele ele é profundo. Ele traz algo que é lógico, que é racional. E eu quero que, inclusive, você faça um exercício mental aqui na página de número 15 sobre o sermão do Padre Antônio Vieira. Eu quero que vocês tentem, analisem, vejam em que aspecto o sermão do Padre Antônio Vieira ele perpassa, tá? Em seguida, nós temos a página de número 16, tá? Que ainda é a respeito do material do Barroco. Aqui nós temos o seguinte, Vieira e escravidão. Eu vou fazer uma retomada a este assunto, ele não vai ser encerrado por aqui, eu vou voltar a trabalhar sobre ele, tá bom? Eu quero que, então, enquanto nós aguardamos a nossa próxima aula de literatura, eu quero que você já vá fazendo uma leitura breve, inclusive essas páginas eu já pedi que você fizesse, tá? E aí, assim, eu explico, você faz. Mesmo que eu não explique naquela aula específica, você pode fazer a leitura, porque eu vou explicar uma hora. Isso significa que você vai estar a par de tudo que nós estamos trabalhando, tá? Você vai ter o contato inicial. E aí eu venho e trago a enxurrada de informações e de aprendizagem, claro, né? Para que você tenha tudo muito concreto. Ok? Essas páginas que estou exibindo aqui na tela, elas vão ficar para a posteridade, tá? Nós vamos trabalhar em outro momento, ou melhor, na próxima aula, tá bom? Que são, inclusive, páginas importantíssimas para o desenrolar do nosso material, ok? O mais interessante é que aqui na página 19 tem uma espécie de mapa mental, ou esquema, tá? E esse esquema, inclusive, ele vai ser primordial para a nossa avaliação. Mas calma, vamos devagar, tudo em ordem, não precisa criar alarmes, ok? Eu vou encerrar por aqui, mas eu gostaria que vocês tentassem,
produzissem, lessem, pensassem sobre o conteúdo e assim. Dúvidas você pode me perguntar no privado, com certeza. E nós vamos trabalhando concomitante, tá? Eu ajudo, você faz o exercício, você pergunta, eu te respondo e assim vai, tá? Assim nós temos uma ajuda de mão dupla. Bem, turma, então aula finalizada aqui com sucesso. Tenham todos bons estudos e aguardarei vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma.